gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Thalia Gabi e hoje eu vim aqui gravar um vídeo um pouquinho diferente. Pois é, hoje vou fazer resolução de questões com vocês. Vou resolver 5 questões da prova do Ensejo. Dividir 5 blocos de 5 questões, então vão ser 5 vídeos resolvendo a prova de Ciências da Natureza. Espero que vocês sejam um pouco compreensivos quanto à qualidade do vídeo, pois ainda não tem uma iluminação muito boa, mas logo logo a minha softbox vai estar aqui e tudo vai ficar muito melhor. Então, vamos lá pro vídeo pra gente não perder tempo. Bom pessoal, vamos lá resolver a nossa primeira questão. As estações de rádio e TV transmitem suas programações por meio de ondas eletromagnéticas diferentes uma das outras para que elas possam ser distinguidas e para minimizar interferências. Duas características das ondas que, de forma equivalente, distinguem as ondas eletromagnéticas de várias estações são. Antes da gente ir para as alternativas, eu vou falar um pouquinho para você sobre ondulatória. Uma das coisas mais importantes da ondulatória que você precisa saber é essa forma. V igual a lambda vezes F, onde V é a velocidade da onda. Lambda é o comprimento de onda. E F é a frequência. Certo? Vamos verificar então a proporcionalidade dessas grandezas. Isso também é muito importante para resolver essa questão. Tem que saber que a velocidade é diretamente proporcional ao lambda e à frequência. E que o comprimento de onda, ele se adapta tanto à velocidade quanto à frequência. Por exemplo, para a velocidade se manter constante, se a frequência for alterada, o comprimento de onda também vai se alterar, junto com a frequência, para manter a velocidade constante. Se a frequência for constante e a velocidade for alterada, ou seja, se a onda mudar de meio, porque a velocidade ela depende do meio que a onda se propaga, se a onda mudar de meio e a velocidade mudar, o comprimento de onda vai se adaptar à velocidade para que a frequência continue constante, certo? Entendida essa parte proporcional e lembrando dessa fórmula, é preciso também saber o que é interferência. Bom, gente, interferência é um fenômeno ondulatório que ocorre entre ondas de mesma frequência ou frequências próximas. Sabendo a definição de interferência e sabendo essa proporcionalidade e lembrando a fórmula, você vai com certeza conseguir tirar de letra essa questão. Ondulatória não é um assunto muito difícil, então vamos lá. Alternativa A, velocidade e refração. Lembramos que a pergunta é, eles querem saber quais características das ondas eletromagnéticas precisam variar para que não ocorra o fenômeno da interferência. Então lembramos que interferência ocorre entre ondas de mesma frequência ou frequências próximas. Sendo assim, sabemos que uma das características que devem variar é a frequência. Então, vamos lá procurar qual dessas alternativas fala de frequência. Letra A fala velocidade e a refração. Eliminamos a letra A porque não tem nada a ver com esse fenômeno ondulatório. B, a difração e a amplitude. Também eliminamos a B porque nem toca na principal característica, que é a mudança da frequência. Letra C, a frequência e o comprimento de onda. Opa, aí que tá. Lembra que eu te falei que quando alterar a frequência, o comprimento de onda vai se alterar também para manter a velocidade constante. Se a onda se propaga no mesmo meio, no caso essas ondas de TV, elas estão se propagando no mesmo meio, a velocidade com certeza é constante. Se a frequência variar, varia também o comprimento de onda. Então, gabarito tá aí, letra C. A letra D fala amplitude e comprimento de onda. Fala do comprimento de onda, mas dá ali uma outra característica nada a ver com a história, que é a amplitude. Então, pessoal,
gabarito dessa questão é a letra C. Precisa lembrar o quê? O que é interferência, fenômeno ondulatório, e saber a proporção das grandezas da fórmula principal da ondulação. Espero que você tenha entendido essa questão e vamos para a próxima. A segunda questão, ela também é de física, assim como a primeira, e ela trata de um assunto muito comum, que é cobrado direto, assim, nas provas, e que é bem perceptível, assim, quando ele é cobrado. Essa questão não é uma questão difícil, gente, é uma questão bem fácil. Então, vamos lá. Para secar um par de tênis após sua lavagem, as pessoas, em geral, abrem o calçado ao máximo, puxando sua lingueta para fora e retiram suas palmilhas e cordões, antes de colocá-lo para secar. Com esse procedimento, o tênis seca mais rapidamente do que se estivesse com as palmilhas, com os cordões e com a lingueta para dentro. Por quê? Então, a pergunta é, por que o tênis seca mais rapidamente quando ele está mais aberto do que quando ele está completamente fechado, com cadarço e tudo no lugar? Bom, é uma explicação assim que eu vou dar antes de ler as alternativas para vocês, que eu acho que vocês vão conseguir raciocinar mais ou menos comigo. Pensem assim, quando vocês lavam o tênis, é claro que fica uma certa quantidade de água acumulada no tênis que precisa evaporar para que o tênis fique seco. É fácil de você perceber que o tênis, quando você abre ele, você não está fazendo nada mais nada menos do que aumentando ali o contato entre as moléculas de água que se encontram nele e o ar ali, a luz solar que vai secar. Então, você pense, se o tênis está fechado, as moléculas têm menos contato com o ar, portanto vai levar muito mais tempo para que elas sequem, para que elas se agitem, né, recebam a quantidade de energia necessária para evaporar. Quando você abre o tênis, você aumenta o contato das moléculas com o ar e o tênis naturalmente secará mais rápido. Bem, vamos para as alternativas então. Alternativa letra A. Essas partes do tênis são feitas com materiais diferentes. Gente, o material que é feito o tênis não tem absolutamente nada a ver com o tempo de secagem. Primeiro, que para secar um tênis ou qualquer outra peça de roupa que está molhada, a única coisa que você precisa é fazer com que a água que esteja acumulada ali evapore. Então, aquilo que você quer que evapore continua sendo a mesma água. Então, não faz diferença do que é feito, qual parte do tênis ou não, certo? A única coisa que pode parecer assim, que pode talvez te enganar, é que algumas partes do tênis elas são mais plastificadas, então elas são menos impermeáveis, a água não entra tanto para dentro. Mas na verdade isso não tem nada a ver com o que eles estão perguntando. Se você pensar bem, abrir o tênis não ia facilitar necessariamente por conta dos materiais serem diferentes, certo? Letra B. O tênis se aquece mais quando suas partes são separadas. Gente, sabemos que a energia, né, colocada sobre o tênis é a mesma, com as partes separadas ou não. Então, não faz muito sentido dizer que o tênis vai se aquecer mais quando as partes dele são separadas, porque a energia continua sendo a mesma que está colocada sobre ele. Vamos para a letra C. Letra C. A permeabilidade do tênis em contato com a água diminui. Óbvio que não, essa é a mais absurda, assim, que você com certeza eliminaria de primeira na lida. A permeabilidade do tênis em contato com a água, ela nunca vai diminuir de acordo com a posição que o tênis está, né? Tipo, você tirou a lingueta assim, automaticamente a permeabilidade dele vai diminuir. Gente, nada a ver. Essa questão aí é bem absurda. Vamos para a letra D. Aumenta a superfície total do tênis em contato com o ar. Letra D, então, nosso gabarito, diz exatamente aquilo que eu te disse. Quando você pega o tênis e você abre, você não faz nada mais, nada menos do que aumentar a superfície de contato das moléculas de água com o ar, né, com a luz solar ali que está ajudando para que elas evaporem. Então, gabarito da questão 2, letra D. Podemos observar então que essa questão ela não é uma questão difícil, é uma questão que trata de superfície de contato basicamente. E isso você vai ver muito, isso pode cair em questão de biologia, de química, de física.
Enfim, tem uma infinidade de questões aí que podem tratar de superfície de contato. Então você lembra que quanto maior a superfície de contato, tudo se torna mais fácil, certo? Vamos lá para a próxima questão de uma vez que a gente não pode perder tempo. Gente, a questão número 3 é bem isso mesmo. Puríssima interpretação e muito amor pela natureza. Coisas que provam que o Enseja é a cara do Enem. Porque o Enem cobra muito isso, você saber como cuidar do meio ambiente, você ter um comportamento ecológico e tal. Mas essas questões são muito de pura interpretação. Então é muito mais fácil tu ir lá e interpretar com pensamento ecológico, claro, sempre, que com certeza tu vai encontrar a resposta certa, porque tem umas alternativas mega absurdas nessas questões. Vamos ler a questão então. A Lei de Gestão de Florestas Públicas, de 2 de março de 2006, estabelece as regras para o uso sustentável das florestas públicas nacionais. Entre os princípios adotados estão a: destaca aí, proteção dos ecossistemas e o estabelecimento de atividades que promovam destaca de novo, o uso racional das florestas. Para atender a esses princípios, uma madeireira instalada na Amazônia deve. Bom, é preciso que você lembre do que a questão está perguntando. Muitas vezes, na hora da euforia, a gente lê as alternativas e a gente não presta bem atenção na pergunta da questão. A madeireira instalada na Amazônia, ela deve respeitar quais princípios? Aquilo que eu mandei tu destacar, que são proteção dos ecossistemas e o uso racional das florestas. Então, qualquer alternativa que não pareça estar ligada a estes dois princípios, tu exclui elas de cara, certo? Vamos lá para as alternativas, que essa questão é bem facinho da gente resolver. Alternativa letra A. Explorar primeiro as terras em volta das nascentes dos rios. Gente, presta bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Tudo que fica próximo dos rios, que fica nas nascentes, as matas ciliares, tudo que pode afetar o curso hídrico dos rios, você tem que preservar essa parte da natureza. É uma das partes mais valorizadas ainda e preservadas, porque todo mundo sabe que sem água não se vive. Sem nascente, os rios não nascem, não tem água. Essa letra A, então, está errada. Letra B. Abrir caminhos largos nas florestas e remover grande número de árvores cortadas. Bom, por que isso está errado? Primeiro, você não pode ir lá na floresta e abrir um buraco enorme em cima da vegetação, porque muitas plantinhas que elas se alojam abaixo das árvores, elas precisam de sombra, por exemplo, elas vão estar expostas ao sol e vão acabar morrendo. Muitos animais também, que dependem de sombra para sobreviver, vão acabar morrendo por conta da exposição ao sol. Então isso afeta o funcionamento do ecossistema. E lembra que um dos princípios que a gente tem que respeitar é a proteção dos ecossistemas. Então, elimina aí também a letra B. Letra C. Cortar todas as árvores existentes em uma área antes de iniciar a exploração de outra. Gente, isso é um grande absurdo. Isso quer dizer que você vai desmatar toda e completamente a floresta amazônica para depois você passar para outra floresta lá, vai utilizar toda a madeira que tem à sua disposição na floresta amazônica, vai deixar ela extinta, vai dizimar ali aquelas plantas e depois disso sim você vai para outro lugar? Não, isso está completamente errado, isso eu acho que não precisa de nenhuma explicação, por si só ela já respondeu. E, por fim, a letra D. Letra D. Manter pelo menos 20% das árvores adultas como matrizes de sementes para novas plantações. Isso mesmo. Você tem que manter, no mínimo, uma parte da vegetação raiz ali daquele local para que as plantas possam se reproduzir e continuar vivas, Bom, então, gabarito da questão 3, letra D. E vamos lá para a próxima questão. Questão 4. O dono de uma padaria resolveu ampliar os seus negócios e instalar 3 novos fornos elétricos iguais a um que já está instalado.
cuja potência nominal é 3 kW. Gente, destaque aí potência. Lembrem dessa grandeza, porque é ela que vai resolver aí toda a questão. Um eletricista chamado para dimensionar a fiação para suportar a carga adicional sugeriu trocar a bitola dos fios que ligam o quadro de força específico dos fornos até o local onde fica o relógio marcador do consumo de energia. Para uma instalação correta, a nova bitola de fios deve ser capaz de suportar uma corrente elétrica no mínimo igual. É importante saber que aparelhos elétricos respeitam a lei de Ohm, que utiliza essa forma. Onde P é a potência, I é a corrente elétrica e U é a diferença de potencial, ou a DDP, como preferir. Bom, antes de mais nada, tu tem que verificar, assim como eu fiz lá, lembra, na fórmula de ondulatória, a proporcionalidade dessas grandezas. E de cara, tu vai perceber que a potência citada ali na questão, ela é diretamente proporcional à corrente elétrica. Quando duas grandezas são diretamente proporcionais, elas naturalmente se acompanham, digamos assim. Quando você muda a potência, a corrente vai mudar na mesma proporção. Como assim? Por exemplo, se eu aumento a potência 3 vezes, a corrente elétrica também vai ser aumentada em 3 vezes, certo? É preciso então que você volte lá na questão, né? E ali diz que o dono da padaria, ele quer instalar 3 novos fornos. Ou seja, ele já tinha um forno, então ele quer instalar 3 novos. O que ele vai fazer é quadruplicar. Ele vai multiplicar por 4 a potência. Multiplicando por 4 a potência, vai acontecer o quê? Com a corrente? Vai também multiplicar por 4. Certo? Tudo que acontece com a potência acontece também com a corrente elétrica. Bom, entendido isso, vamos para as alternativas, que depois eu dou mais uma retocada aí no assunto. Letra A. A corrente elétrica vai ser, no mínimo, igual à da instalação atual. Gente, a gente sabe que para tocar um forno com a potência de 3 kW, você precisa de uma corrente elétrica X. Para você tocar 4 vezes essa potência, você não vai ter condição de tocar ela com a mesma corrente elétrica, sendo que a corrente elétrica é diretamente proporcional à potência, certo? Então a letra A elimina. 2 vezes a da instalação atual? Não. 2 vezes não. Se a potência foi quadruplicada, a corrente elétrica vai ser da mesma forma quadruplicada. 3 vezes a da instalação atual? Também não. Por fim, letra D. 4 vezes a da instalação atual. Isso aí, então, o nosso gabarito. Sabemos que essas proporções elas são muito importantes e você vai observar muito isso nas questões de física. Como é muito nível médio, assim, é um pouco mais fácil do que no Enem. Eles não vão cobrar tanto o conteúdo de física em si e mais algumas teoriazinhas bobas, assim, e proporção matemática. Isso é muitíssimo importante. Por fim, então, a última questão, a questão número 5. Gente, a questão número 5 ela também é de física. Como vocês puderam observar, a única questão que não era de física foi a questão, acho que número 3, que era a questão de biologia, né, que falava aí sobre ecologia, preservação da natureza e tal. Então, a questão número 5, ela é uma questão de física. Eu fico olhando pro lado aqui, porque eu deixei aqui o slide com a questão para mim ficar dando uma olhada nela, para mim poder te explicar melhor. Então, vamos lá. Acompanha aí comigo a leitura da questão. O manual de utilização de um refrigerador recomenda. Alternativa 1. Armazene os alimentos em embalagens apropriadas, tais como sacos plásticos ou recipientes com tampas. 2. Não coloque alimentos quentes no refrigerador.
Aguarde até que estejam à temperatura ambiente. 3. Evite quantidades excessivas e períodos longos de abertura das portas. 4. Mantenha seu refrigerador vazio e operando por pelo menos 2 horas antes de abastecê-lo com alimentos. A pergunta, então, é: contribuem para a economia de energia elétrica as recomendações? Bom, então, todas essas alternativas vão ter que ser analisadas e você vai ter que apontar quais delas colaboram para a economia da energia. Vamos lá, vamos analisar alternativa por alternativa. Bom, gente, a primeira alternativa diz que é preciso armazenar alimentos dentro de recipientes com tampas. Bom, essa alternativa, ela não está ligada à economia de energia elétrica. Primeiramente, simplesmente colocar o alimento dentro de um recipiente não vai alterar nada na quantidade de energia que você precisa para resfriar ele dentro do refrigerador. Essa alternativa, então, diz respeito simplesmente à conservação dos alimentos. Não tem nenhuma ligação com a economia de energia. A alternativa número 2, sim, tem uma ligação com a economia de energia. Quanto mais quente o alimento estiver, quando colocado dentro da geladeira, mais energia o refrigerador vai gastar para equilibrar a temperatura interna. Como a função do refrigerador é resfriar alimentos, é muito fácil perceber que quanto mais quente o alimento estiver, mais energia a geladeira vai gastar para cumprir o seu papel. Portanto, a opção número 2 está dentro aí das alternativas que a gente está buscando. Vamos então para a questão número 3, que diz que a gente precisa evitar quantidades excessivas e períodos longos de abertura das portas. Então, gente, essa também está ligada ao gasto de energia. Por quê? Porque quando você abre o refrigerador, entra para dentro dele o ar quente, digamos assim. Quando o ar quente entra para dentro do refrigerador, ele vai ter que, no momento que você fecha a porta, reestabelecer a temperatura que ele estava antes, vai ter que reigualar a pressão também, porque quando você abre a porta, você altera a pressão. Então, o refrigerador vai levar muito mais tempo ali para restabelecer as propriedades iniciais dele ali e igualar tudo novamente. Por isso, o gasto de energia vai ser muito maior e a sua conta de luz vai ficar muito mais pesada. Sendo assim, a alternativa 3 também está encaixada entre as nossas alternativas que falam sobre energia. Por fim, vamos para a alternativa 4. A alternativa 4 diz: mantenha seu refrigerador vazio e operando por pelo menos 2 horas antes de abastecê-lo com alimentos. Bom, a alternativa 4 é claro e evidente que não tem nada a ver com gasto de energia, que ela está muito mais ligada ao bom funcionamento do seu refrigerador. Eliminando então as alternativas 1 e 4, ficamos com a 2 e 3 como resposta certa. Gabarito da questão 5, letra C. Então, pessoal, por hoje era isso mesmo. Concluímos aí a nossa primeira bateria de questões. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, tenham compreensão comigo. Foi a primeira vez que eu gravei esse tipo de vídeo. Se tu gostou, se eu te ajudei, deixa teu like, te inscreve no meu canal. Não esquece de ativar as notificações para tu ficar por dentro, porque semana que vem vai ser postado as outras 5 questões dessa prova. São 25 questões, como é uma prova antiga, ainda não tinham 30. Vão ser 5 vídeos, esse é o primeiro de 5 vídeos. E fica ligado aí, acompanha, claro, para tu não perder nenhuma questão. Um grande beijo, obrigado por terem assistido o vídeo e tchau, tchau!